Nossa reflexão de hoje está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13. Lucas 12, verso 13. Lucas 12, 13, nós lemos assim: Vamos? Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Se você está hoje aqui nos visitando, eu vou tentar situar você do que está acontecendo ao longo desse ano. Nós estamos trilhando uma série de reflexões intitulada A Jornada do Peregrino, e nós estamos contando a história de uma personagem. Essa personagem vai caminhar conosco ao longo desse ano. Serão 50 episódios sobre a vida dessa personagem. E esses episódios eles pretendem lançar luz sobre algumas das nossas vivências e experiências aqui na cidade de São José, e aqui dentro do contexto onde nós estamos vivendo. Esse nosso personagem, esse protagonista é o Daniel Petrucci, e nas últimas semanas nós conhecemos um pouco sobre ele. Nós descobrimos que ele é um garoto do interior, que foi criado numa família bastante austera, e que agora, depois de um clímax de hostilidade com o seu pai, ele sai de casa, coloca uma mochila nas costas, e com aquele dinheirinho que ele havia juntado, ele deságua aqui na rodoviária Frederico Ozanam. Ele chega aqui porque ele tem uma promessa de que ele pode ficar até 2 meses no sofá da casa de um amigo, e foi justamente isso que ele fez. Ele programava de dia, tocando lá o trabalho online, mas à medida em que ele está aqui em São José, ele já foi cavando novas oportunidades, fazendo contato, enviando currículo, mas os dias foram se passando. E como você sabe, quando a gente tem um prazo, a gente começa a ficar, à medida em que os dias vão passando, a gente começa a ficar ansioso, e os dias foram passando, os contatos foram não retornando, e aos poucos Daniel Petrucci começou a ter segundos pensamentos do tipo: será que foi tudo uma grande bobagem? Será que eu vou ter que voltar agora derrotado e humilhado para a casa dos meus pais e ser ainda mais rebaixado pelo meu pai? O que será que vai acontecer? Os dias foram se passando, e à medida em que o sofá quebrava o corpo de Daniel Petrucci à noite, durante o dia, a ansiedade quebrava o coração de Daniel Petrucci à medida em que as coisas não aconteciam como ele esperava. Estava quase já batendo lá o prazo dos 2 meses e rolando um certo desconforto já dentro da casa, quando no final de uma sexta-feira, no final do expediente de trabalho, ele recebeu um WhatsApp de um número que ele não tinha. Quando ele abriu o WhatsApp, ele reconheceu de bate pronto a foto daquela pessoa. O nome dele é Ricardo, um cara muito conhecido por ser um empresário na área de software e de empresas de inovação, um cara muito conhecido, que inclusive é um dos grandes players aqui do Centro de Inovação do Vale do Paraíba. E à medida em que ele reconheceu o Ricardo, ele já falou: nossa, o que está acontecendo de diferente aqui hoje? Então ele recebe uma mensagem dizendo assim: Daniel, nós recebemos o seu currículo, eu fiquei muito feliz e eu gostaria de conversar com você na segunda-feira.
O Daniel, ele responde, lê uma mensagem bem padrão, do tipo assim, né, segunda-feira estarei aí. E na segunda-feira ele acordou bem cedo e aprontou a sua melhor roupa. Aquilo que lá em Minas nós chamamos de roupa de domingo. Então ele colocou a sua roupa de domingo na segunda-feira. Foi se encontrar com o Ricardo. Entrou num escritório bem bonito. E assim que ele entrou no escritório, que eles se conheceram, houve aquela empatia. E eles se entenderam no primeiro minuto. O Ricardo gostou do Daniel. Ele se viu ali naquele jovem, ambicioso. E então, basicamente, ele falou para o Daniel o seguinte: nós temos um projeto novo, nós precisamos de um programador que tenha expertise numa linguagem nova que está aí no mercado. E é o seguinte, eu vou fazer uma experiência de 1 mês com você. Você vai receber algumas metas, daqui a 1 mês a gente vai avaliar. Se você for bem, você está dentro do time. E o Daniel pensou consigo, essa é a grande oportunidade da minha vida. Então o Daniel voltou para casa, para trabalhar aquele 1 mês. E se o Daniel não estivesse almoçando, dormindo muito pouco, ou tomando banho, ele estava sentado na frente do computador trabalhando. Todas as horas, todos os minutos. O dinheiro dele já chegando ao fim, ele tinha 1 mês para mostrar que veio para São José dos Campos. E no final do mês o Ricardo o chamou de volta e eles fizeram uma breve reunião em que o Ricardo disse assim: olha, eu estou absolutamente impressionado. Você conseguiu bater todas as metas desse projeto. Então eu quero te dizer 2 coisas. A primeira coisa é que você está dentro do time. A segunda coisa é que você recebeu o seu salário. E como você bateu todas as metas, você recebeu esse adicional, aquele outro adicional. E fizeram uma transferência para o Daniel Petrucci de um volume de dinheiro que ele desconhecia até então. E ele saiu dali extasiado. Ele chegou de volta na casa do seu amigo, compartilhou a boa notícia com ele. Comprou um sofá novo para ele. Entrou na internet. E ali mesmo, ele alugou um estúdio mobiliado no Aquários. E ele nunca vai esquecer da sensação que ele teve quando ele chegou naquele espaço, que era um espaço compacto, mas muito bonitinho, muito funcional, ali tinha tudo que ele precisava. Ele se lembra quando ele chegou, quando ele pisou naquele estúdio, ele olhou à sua volta, ele estava assim, exultante, o coração acelerado de alegria, e ele disse: é isso, eu venci. É isso aqui, eu vou ser muito feliz. Nessa cidade eu vou ser muito feliz. Eu vou ser muito feliz aqui. E ele dormiu aquela noite empolgado. No dia seguinte ele já começou a sua agenda de trabalho. E com os poucos momentos que Daniel tinha para andar pelo bairro, ele começou a passear pela praça, a tomar um café ali na padaria, Flor de Pé, né? Começou a transitar pelos restaurantes. E basicamente o que começou a acontecer, talvez o Daniel não soubesse, mas à medida em que ele caminha pelo bairro, ele começa a se envolver com a liturgia do bairro. E isso é uma coisa que eu e você, nós muitas vezes podemos não reconhecer, que é o seguinte: a cultura, ela não senta, olha nos nossos olhos e diz assim: olha, eu vou te explicar agora o que significa ser feliz. Ser feliz é isso e aquilo. Não há uma pregação assim, frontal, explícita. Mas a cultura, ela vai colocando uma série de imagens à nossa volta que vão tentando formatar, que vão tentando influenciar as nossas crenças sobre felicidade. Então quando você para num sinal e tem um carro que para com um carro enorme, importado do seu lado, então nós olhamos e falamos: isso é ser feliz, ser bem sucedido é ser feliz. Ou quando você vê uma família bonita assim, chegando no restaurante, né? Uma família grande, para mim, famílias com mais de 3 filhos é grande. Então você olha aquela e você fala: nossa, isso é ser feliz. Ter uma carreira, ter status, ter dinheiro, ter um nome, ter uma reputação, poder escolher, não depender de ninguém, ter opções, ter liberdade, isso é ser feliz. Note que a nossa cidade, ela está o tempo todo nos evangelizando a respeito de um modus vivendi de felicidade, tentando definir o que é felicidade e tentando definir como nós devemos atingir a felicidade. Mas aí existe um grande perigo. A maneira como a cultura, ela tenta influenciar nossas crenças sobre felicidade à parte de Deus. Na pandemia, porque eu tinha um cachorro, o Caleb, nós passeamos muito pelo bairro, eu conheci vários membros e famílias do bairro. E a grande questão é que se você perguntar para essas pessoas se elas são ateístas, praticantes, se elas são ateístas assim, aguerridos, eles não são. Eles até acreditam que Deus existe. Não é esse o ponto.
A grande questão é que eles não vão dizer que Deus não existe, mas eles acreditam que Deus não é nada relevante para se ter uma vida feliz e realizada. Deus não conta. É como se a gente pudesse dizer que essas pessoas, elas são ao mesmo tempo, elas têm uma vaga noção de que Deus existe, mas elas têm uma absoluta certeza de que se Deus existe, isso é absolutamente irrelevante para que elas possam construir uma vida feliz, bem-sucedida, plena, cheia de sentido. E é justamente por esse caminho que Daniel Petrucci está indo. Uma cena que marca essa transição é o fato de que Daniel Petrucci ele foi criado numa família do interior religiosa. Então ele foi criado indo eventualmente à igreja, como um cristão não praticante. Mas aquela religião dos seus pais lhe parecia um tanto insossa, lhe parecia um tanto distante das coisas da vida, do dia a dia, e lhe parecia que não era muito relevante. Mas quando ele chega aqui em São José, e ele descobre que ele pode, veja bem, ele não tem essas coisas ainda, mas ele pode vir a ser rico, famoso, poderoso, ter status, ele pode ter uma carreira bem-sucedida, dinheiro, bens, segurança. Quando ele descobre tudo isso, a ideia de Deus agora lhe parece cafona, lhe parece uma ideia brega. Uma cena que marca isso é quando ele está almoçando com algumas pessoas do trabalho. Ele sai do restaurante, e quando ele sai do restaurante, vem uma pessoa na sua direção. Essa pessoa está mal vestida, queimada pelo sol, visivelmente cansada, com olheiras. E ele olha esse cara e ele acha que esse cara quer vender alguma coisa para ele, mas quando essa pessoa se aproxima, ele lhe entrega um folheto. E o Daniel, por educação, pega o folheto, e quando ele lê o título do folheto, está escrito: onde você vai passar a eternidade? O Daniel pega o folheto, agradece, ele vira a esquina, e na primeira lata de lixo ele joga o folheto fora, porque, afinal de contas, esse negócio de ser feliz na eternidade, isso é uma coisa brega, é cafona. Além disso, parece papo de gente derrotada. Parece papo de perdedor, essa ideia de que eu preciso morrer para ir para um lugar que lá eu vou ficar bem. Quem é esforçado e trabalhador tem o céu aqui. Essa é a crença do Daniel no momento. E esse é um caminho perigoso, por quê? Porque o Daniel começa agora a desenvolver uma crença a respeito de felicidade, onde Deus não existe, onde Deus não influencia, onde Deus não é relevante. E aqui a cultura sempre está pronta para nos dar um golpe mortal. Se a cultura ao nosso redor conseguir enfiar na nossa cachola uma definição de felicidade irreal e ilusória, então ela está pavimentando o caminho para a nossa infelicidade. E isso nos lembra uma das parábolas mais difíceis de Jesus, que é a parábola diante da qual nós estamos. Um homem está na multidão, ele se aproxima de Jesus e diz assim: Jesus, fale que o meu irmão divida a herança comigo. Esse não é um pedido tão assim, digamos, incomum, porque ele se aproxima chamando Jesus de mestre, de dáskale, e ele fala assim: julgue essa causa entre meu irmão e eu. Os rabinos, eles eram tidos como juízes de paz. Eles eram teólogos que ensinavam a Bíblia ao seu povo, com certeza, mas eles muitas vezes julgavam pequenas causas entre familiares. Então ele se aproxima de Jesus esperando que Jesus emita alguma espécie de juízo favorável a respeito da herança que deveria ser partilhada entre ele e seu irmão. Jesus se recusa a emitir qualquer parecer sobre isso, não porque Jesus não tem autoridade para fazê-lo, mas porque Jesus, ele vê a intenção e a motivação do coração desse homem, que é justamente sobre o que Jesus fala. Ele diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A palavra aqui, ganância, é uma palavrinha bastante matreira, porque pleonexia, do grego, é a junção de duas palavras, que é ter e muito. Ter e muito. A ideia da palavra significa, geralmente traduzida como cobiça, como desejo, como ganância. A ideia da palavra é literalmente esse estado ou impulso de querer e ter mais. A palavra aqui não é só ganância no sentido de querer mais, no sentido de ter aquilo que é do outro,
mas esse apetite insaciável, essa sensação de que só mais um pouco vai resolver a vida. E então, para explicar esse conceito de ganância e por que nós devemos vigiar o nosso coração a respeito da ganância, Jesus conta uma história. E qual é a história? É a história de um empresário super bem-sucedido. Jesus conta a história de um empresário muito bem-sucedido, que naquele ano colheu muito e passou a ter o que nós chamamos de bom problema, que é: eu não tenho onde colocar tanta coisa, tanta riqueza, tanta colheita, eu não tenho onde colocar tanta coisa. E então Jesus constrói uma parábola, em que o protagonista dessa parábola, ele faz uma espécie de um diálogo interior o tempo todo. Ele fala assim: bom, e agora? O que eu vou fazer com toda essa colheita? Eu não tenho onde estocar tudo isso. E então ele vai respondendo as suas próprias perguntas. Ele diz: eu vou construir um celeiro maior. E com esse celeiro maior, eu vou estocar a minha colheita. Eu vou estocar os meus bens. Eu vou colocar tudo dentro desse espaço. E quando tudo que eu tenho estiver lá, eu vou dizer para mim mesmo: minha alma, descanse, beba, coma, porque você tem armazenado para muitos anos. Muitos anos. Eu quero que você note como Jesus ele é habilidoso ao contar essa história e ao fazer com que essa história ela seja contada de uma forma em que tudo é meu, minha colheita, meu celeiro, meus bens, minha alma, tudo é eu, meu, minha. E esse homem ele vai elaborando um diálogo interior. E Jesus usa uma figura de linguagem, usa um recurso retórico muitíssimo poderoso, porque o próprio Deus intervém na história. Ele vem falando consigo mesmo, ele fala sobre construir celeiros ainda maiores, guardar a safra, juntar bens, sobre basicamente assentar-se sobre tudo que ele tem e finalmente ser feliz. Eu quero que você pense sobre o que essa história significa. Significa um homem que construiu uma definição de felicidade como acumular mais, mais e mais e mais. Esse homem ele tem uma definição de felicidade na qual Deus não está integrado, na qual Deus não existe, na qual Deus não é relevante. Ele diz: agora eu tenho tudo que eu preciso. Agora minha alma pode ficar tranquila. Agora eu posso descansar. É engraçado como, de alguma maneira, essa parábola ela não revela apenas o coração daquele homem que havia pedido para Jesus intervir no seu processo de herança. Essa parábola ela revela o coração daquela multidão que ali está. Porque é lógico que vivendo na Palestina do século I, havia sempre instabilidade política, havia sempre a opressão dos romanos, haviam sempre problemas econômicos. Então toda aquela multidão ela tinha uma crença de que se nós formos ricos o bastante e acumularmos o suficiente, em algum momento nós vamos ter segurança, e com segurança virá paz, e com a paz virá tranquilidade e uma sensação de vida plena. Ou seja, Jesus está denunciando as crenças de todos aqueles que estão ouvindo o ensino de Jesus naquele dia, mas sobretudo denunciando a ilusão de construir uma definição de felicidade na qual Deus não existe. Para a preparação dessa série de sermões esse ano, eu estou relendo O Peregrino, o livro original de John Bunyan, que na verdade o título em inglês é O Progresso do Peregrino. E o Progresso do Peregrino basicamente conta a história de cristão, ele é o protagonista dessa história, ele sai da cidade da destruição, ele está indo para Jerusalém Celestial e a história é a peregrinação desse homem indo até os portões celestiais. Pois bem, em determinado momento da história, peregrino cristão com um peregrino fiel, seu amigo, eles chegam numa cidade chamada Cidade da Vaidade. E lá na Cidade da Vaidade existe uma feira ao céu aberto. Quando eu li isso daqui, eu me lembro que uma vez eu fui numa feira semelhante ali em São Gonçalo com um amigo. Nessa feira de São Gonçalo, rapaz, é uma coisa impressionante. O Daniel já está rindo, que ele conhece. Daniel está rindo. Nessa feira de São Gonçalo você anda assim, é quarteirões e quarteirões e quarteirões de uma toalha jogada no chão e todo tipo de coisa se vende lá. Galinha,
discos de vinil, uma tampa de gasolina de um Fusca 73, tudo você acha lá naquele lugar, absolutamente tudo, né? E o John Bunyan conta a história dessa feira, a Feira das Vaidades. Quando você anda pela feira, você encontra absolutamente tudo. Você pode comprar de tudo na feira. Você pode comprar prazer, status, aplauso, conforto, segurança, reputação, luxúria. Você pode comprar religião, títulos. Você pode comprar absolutamente qualquer coisa na Feira das Vaidades. Porque a Feira das Vaidades está ali para te fazer o quê? Feliz. Qualquer coisa que te faça feliz, bote um preço, compre, parcele no cartão, leve para casa. Porque no final das contas, a Feira das Vaidades não é só um mercado de coisas. Ela quer nos vender uma definição de felicidade. E aqui está o ponto. A feira não precisa te convencer de que Deus não existe. Ela só precisa te convencer de que você não precisa de Deus para ser feliz. A Feira das Vaidades não quer arrancar a ideia de Deus, nem a religião e nem a igreja da sua vida. A Feira das Vaidades não se incomoda que você vá ao culto de domingo. Você pode continuar indo. O que a Feira das Vaidades quer é enfronhar na nossa cabeça a ideia de que, no final das contas, você não precisa de Deus para ter uma vida plena, realizada, cheia de felicidade e de sentido. E quando a Feira das Vaidades consegue pregar ao nosso coração, ela consegue nos convencer de que ser feliz é ter carreira, ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é ter opções, é não depender de ninguém, é ser famoso, status, é ter muito status, é ser bonito, é ser magro, é ser popular, é ter uma reputação enorme nas redes sociais, é ser bem-quisto pela sua comunidade. Ser feliz é alguma coisa que está ao meu alcance, ao seu alcance. A grande questão é, onde está a Feira das Vaidades? Ela está em todo lugar. Nós estamos pisando no meio dela agora. Porque todos os dias a cultura está pregando ao nosso coração a mesma mensagem, de novo e de novo e de novo, que é: você pode ser feliz. Se você trabalhar, se você se esforçar, se você criar a sua própria realidade, você não precisa desse papo cafona de céu, eternidade, de Deus, nada disso. Você pode ser feliz. Um desafio para nós é nomear esse evangelho alternativo com o qual nós somos bombardeados todos os dias. Pense com você mesmo: será que tem alguma coisa no seu coração para a qual você pensa ou sente mais ou menos assim: quando eu tiver X, então eu vou ser feliz? Será que existe isso? Será que existe essa frase que nós dizemos assim: olha, nossa, realmente, se a minha empresa der certo, ou se eu conseguir essa promoção, ou se eu conseguir me casar com essa pessoa, ou se eu conseguir me mudar para esse imóvel, ou se eu conseguir ser aprovado no processo seletivo dessa empresa, será que tem alguma coisa no seu coração e no meu coração que nós dizemos assim: se eu conseguir X, então vou ser feliz? Porque essa é a nossa definição de felicidade. Jesus utiliza nessa parábola um recurso que ele geralmente não lança mão. Ele lança mão de um mecanismo de retórica, onde o rico ele está falando com o seu próprio coração ao longo do texto inteiro. Mas existe um momento no qual Deus intervém e Deus fala diretamente na parábola. A primeira coisa que Deus fala, como se Deus estivesse gritando nas orelhas desse homem da parábola, ele diz: insensato! O homem está pensando com o seu próprio coração, ele está já se regalando por anos a fio naquilo que ele havia conquistado com a força do seu braço, quando de repente uma voz interrompe o pensamento desse homem e diz: insensato, tolo! A palavra aqui não é um xingamento, afron, que é mesmo tolo, insensato, mas é um diagnóstico espiritual.
No Antigo Testamento, o tolo é aquele que rejeita o conselho e a sabedoria de Deus, enquanto o sábio ouve as palavras de Deus e atenta na sabedoria de Deus, o tolo cisma nos seus caminhos e permanece ensurdecido. Deus grita insensato, e depois Deus explica por que ele é insensato. Deus diz duas coisas. Primeira coisa que Deus diz é: você não terá uma vida inteira para curtir tudo isso daí, porque essa noite a sua vida será exigida. Note como existe um contraste. O rico, ele acha que ele vai ter longos anos para se assentar na sua montanha de dinheiro como o tio Patinhas. Deus diz assim: essa noite sua vida será exigida. A palavra aqui para exigida no grego é uma palavra matreira, porque ela significa quase que o estorno ou a devolução de algo. É como se Deus dissesse assim: nem a sua vida é sua, e eu vou exigir a sua vida e você vai ter que devolvê-la. E isso não vai acontecer muito distante no tempo, isso vai acontecer hoje. Hoje ainda eu vou cobrar a sua vida de volta. E aí, a última palavra da parábola é a seguinte: quem ficará com tudo o que você preparou? Essa parábola, ela tem um tom um pouco de Eclesiastes, porque ela usa um tema que é um tema ácido, que é o tema da morte, que é um tema da falibilidade da vida, da exiguidade, da escassez da vida, para dizer que esse homem, ele tinha erigido e construído uma vida muito bem sucedida em torno do centro errado. Stephen Covey tem uma frase que ele diz no livro que é assim, que algumas pessoas, elas sobem o mais rápido possível a escada da vida, para chegar lá no alto e descobrir que elas apoiaram essa escada na parede errada. Significa ser bem-sucedido numa missão equivocada. Significa bater todas as metas de um projeto furado. E aqui existe um confronto entre duas teologias. A teologia da segurança, que é: tenho celeiros, tenho bens, tenho um futuro, sou feliz. E a teologia da criatura, que significa dizer: você é finito, sua vida está nas mãos de Deus. Então quem ficará com tudo que você preparou? Deus expõe o absurdo desse projeto, porque esse homem preparou absolutamente tudo, só não se preparou para estar diante de Deus, só não se aprontou para estar diante de Deus. E então Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É como se Jesus dissesse: assim acontece com todos aqueles que têm uma determinada definição de felicidade e correm atrás dessa definição de felicidade. E quando eles deveriam se tornar mais felizes, eles descobrem que tudo aquilo não trará o sentido que ele espera. Essa é a grande pergunta desse texto, dessa parábola. O que então significa ser rico para com Deus? A tese de Jesus é bastante simples, se nós viemos na mesma página até aqui. Ser rico para com Deus significa que Deus é a verdadeira riqueza do coração de uma pessoa. Ser rico para com Deus não significa aquilo que eu tenho para apresentar a Deus, mas significa que tudo o que eu tenho de valor realmente é a presença de Deus na minha vida. Ser rico para com Deus. Eu quero que a gente pense nos instantes finais dessa reflexão de hoje. A parábola questiona: onde está a felicidade? Se você for perguntar para o homem da parábola, a felicidade está em ter o suficiente para se sentir seguro, no celeiro, farto. Para o Daniel Petrucci significa ter agora uma carreira de sucesso, muito status, ser reputado como uma pessoa que é a melhor pessoa no que ele faz. Aonde será que está a felicidade, afinal de contas? No currículo cheio de cursos e de credenciais? No networking expansivo e influente? No status de uma vida de reputação e fama? No próximo degrau da promoção, do bônus, do reconhecimento? No nome forte no LinkedIn, com reputação, autoridade? Na agenda lotada porque quem é ocupado parece importante? Na sensação de controle de que eu posso garantir tudo com o meu esforço? No padrão de vida do endereço certo, do condomínio certo, de um certo carro? Aonde está a felicidade? Porque eu quero que você pense o seguinte:
Quando nós abraçamos uma definição de felicidade equivocada, essa definição de felicidade vai acabar com a nossa vida. Porque, em primeiro lugar, nós vamos correr atrás de coisas que não vão preencher o nosso coração. E, em segundo lugar, nós não vamos dar valor às pequenas coisas que estão ali e que são bênçãos de Deus para alegrar o nosso coração. Muitas madrugadas a Sofia acorda. Lá pela 1h30, 2h da manhã, ela chora. Eu levanto do meu quarto, vou até a cozinha, aqui eu sou uma madeira, volto para dentro do quarto. Algumas vezes ela dorme de volta. Algumas vezes ela resolve expor todo o amplo vocabulário do qual ela já dispõe. Mamãe, vovó, papai, au-au, cocó, cacá, todos os bichos que ela conhece, todos os sons, bé. E ela vai falando, e ela fica um tempo acordada. E sabe o que acontece? Um dia não vai ter mais uma criança para interromper o sono da madrugada. Não vai ter uma filha para que eu possa beijá-la e dizer: filhinha, volta a dormir porque o papai está um bagaço. Né? Um dia não haverá mais. E isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Se você tem hoje alguém na sua vida que você pode abraçar e dizer do fundo do seu coração: eu te amo, que bom que nós viemos até aqui. Isso é ser feliz. Mas nós ficamos cegados para todas as bênçãos ordinárias que nos cercam todos os dias, e temos essas coisas reputadas como garantidas, e elas passam desapercebidas ao nosso coração, porque nós estamos adoecidos de querer ter sempre mais, porque um pouco mais vai resolver. E então a vida passa, então os filhos saem de casa, então a velhice chega, e um dia eu posso olhar para trás com uma melancolia profunda e dizer: nossa, eu era feliz, mas havia um problema. Enquanto eu era feliz, eu não sabia. Pense no que a sua definição de felicidade tem feito por você. Ela tem te feito ser mais agradecido, ou tem nos feito absurdamente vazios, na necessidade de colocar mais uma coisa empilhada por cima da outra, para que em algum momento nós venhamos a ter senso de suficiência. A grande questão da parábola, e a grande questão do nosso papo aqui hoje, é que o seguinte: os filósofos antigos, especialmente os estoicos, eles discursavam sobre o bem supremo. Essa expressão ela foi trazida para dentro da reflexão, para a língua latina, e mais tarde Agostinho viria se apoderar desse termo para dizer o seguinte: sumum bono, bem supremo. Porque na visão dos filósofos o bem supremo é aquilo que, quando nós temos esse bem supremo na nossa vida está calcada e assentada num firme fundamento de sentido e plenitude. O que é o sumum bonum? Onde está o sumum bonum? Agostinho, que foi criado por uma mãe cristã, mas que afastou-se do cristianismo para procurar a felicidade, tendo um cargo no império, sendo um homem conhecido, um grande pregador, um grande homem de retórica. Esse homem que carregou uma longa busca pela felicidade ao longo de toda a sua vida, se converte e diz: aí está, Deus é sumum bonum. Deus é esse bem supremo que preenche a alma. Deus é esse bem supremo que traz paz, plenitude, alegria, mesmo no sofrimento, e especialmente no sofrimento. Deus, sumum bonum est. Agostinho fala sobre Deus como o seu bem supremo. E a pergunta que fica para nós no final dessa reflexão é: será que Deus é o nosso bem supremo? Porque se Deus é o meu bem supremo, é o meu bem maior, mesmo quando as coisas não dão certo para mim, eu não me sinto vazio nem abatido.
Se Deus é o nosso bem maior, nós não precisamos justificar a nós mesmos por meio de uma reputação, nem por meio de performance. Se Deus é o nosso bem maior, nós podemos perder bens, status, posição ou cargo, sem sermos destruídos e consumidos no processo. Se Deus é o nosso bem maior, eu posso ter coisas sem que elas me tenham. Se Deus é o nosso bem maior, eu posso dizer, eu tenho o suficiente, basta. Se Deus é o nosso bem maior, eu posso ser generoso sem ter medo de escassez. Se Deus é o nosso bem maior, eu posso ser usado por Deus nos bastidores, sem sentir vergonha de não ser visto. E aqui então nós temos uma espécie de virada, porque Jesus nos mostra que a grande riqueza da vida é ser feliz para com Deus. Muito bem. Se você perguntar para a parábola, onde está a felicidade? Jesus vai dizer, aquele que é rico em Deus, rico da vida de Deus em si mesmo, esse é feliz. Então nós podemos, e é lícito perguntar, bom, mas como nós podemos ser ricos para com Deus? Você vai descobrir como você pode ser rico para com Deus se você descobrir que Jesus é o contrário do homem rico da parábola. Que Jesus é o inverso desse homem. Esse homem que se fiou em ajuntar quando Jesus escolheu doar de si mesmo. Esse homem que guardou tanto e tanto para si, quando Jesus não guardou a sua própria vida. Esse homem que levantou a si mesmo e projetou a si mesmo como um homem de sucesso. Comparado com Jesus que desceu, se humilhou, se esvaziou, se entregou e serviu. Jesus é o contrário do rico insensato. Porque ele não ajunta, ele se doa. Ele não angaria, ele não acumula, ele ama, ele serve, ele se doa, ele se entrega, ele morre. E ao morrer na cruz do Calvário, Jesus nos torna ricos nele mesmo, ricos em Deus, ricos da vida de Deus, enriquecidos com toda a vida de Deus. Então Jesus responde à pergunta, aonde está a felicidade? Nós vamos descobrir que não há felicidade fora da pessoa de Jesus. Não há. Hoje, talvez uma das minhas maiores decepções com a igreja contemporânea é o fato de que a feira das vaidades entrou na igreja. E que mesmo quando você pisa numa comunidade dita cristã, você vai ouvir a mesma lorota. Deus está aqui para te fazer rico, Deus está aqui para te fazer bonito, para te dar uma família cheia de bênçãos. E quando Deus acumular e acumular e acumular para você, então você vai ser feliz. Basicamente, um evangelho pregado pela boca, agora, da feira das vaidades. Mas o evangelho verdadeiro não é isso. O evangelho verdadeiro é o fato de que nós fomos enriquecidos na morte de Cristo. E de que não existe nenhuma bênção maior que Cristo possa nos dar além dele mesmo. Se você perguntar assim, faça uma lista de todas as bênçãos que Jesus te deu. Você vai descobrir que a maior de todas e sempre será o próprio Jesus. Não existe nada que Jesus possa nos dar melhor do que Ele mesmo. Sua companhia, seu amor, sua graça. E aí existe um determinado paradoxo, por quê? Porque pode ser que você tenha entrado aqui hoje se achando tão empobrecido. E saia daqui descobrindo que você é rico, do que realmente importa. Ou pode ser que você tenha entrado aqui hoje se achando tão enriquecido, e saia daqui descobrindo que você é pobre para com Deus, que é o pior tipo de pobreza que pode existir. Mas de um jeito ou de outro, nós precisamos redirecionar o nosso olhar, nossa percepção, para que nós saibamos que não existe definição de felicidade possível fora da presença de Deus, fora da pessoa de Deus. Senhor, ajuda que isso possa cair no nosso coração. Ajuda que isso possa cair no nosso coração. Para que nós possamos nos lembrar o tempo todo. Para que nós possamos falar com o nosso próprio coração. Não numa lógica de acumulação, não numa lógica de ter, querer mais.
mas numa lógica de: Senhor, muito obrigado por todas as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado. O nosso coração é todo cheio de gratidão nessa noite, Senhor. Somos agradecidos pela saúde, somos agradecidos pelo cafezinho com leite na manhã, somos agradecidos, Senhor, por cada peça de roupa nos nossos armários, quando tantos têm tão pouco. Somos agradecidos por ter um teto que nos cobre numa tarde chuvosa como hoje. Somos agradecidos por termos pessoas com quem podemos abrir o nosso coração. Somos agradecidos por termos uma comunidade de fé, onde podemos nos congregar, ajuntar, sob a autoridade da palavra. Nós somos agradecidos por tantas coisas. Senhor, abre os nossos olhos para ver que existe um corolário de bênçãos ao nosso redor todos os dias. Todos os dias. Obrigado, Jesus, obrigado. Permita, Senhor, que a gente passe a vida olhando, esperando e ansiando pela próxima coisa, quando o Senhor nos abençoou tanto, quando o Senhor tem sido tão presente, tão amigo, tão Pai, tão bom na nossa vida. Obrigado, Jesus. Faz com que nós, a nossa comunidade, possa viver uma coisa diferente, uma vida diferente. E que vivendo com gratidão, e vivendo a partir de uma definição de felicidade que está centrada no seu coração, Jesus, nós possamos ser uma espécie de luz cintilando sobre o nosso bairro e sobre a nossa cidade, apontando para Jesus todas as vezes que alguém perguntar: onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Que nós possamos apontar para Jesus, que nós possamos dizer: em Jesus eu encontrei aquilo que eu busquei. Aquilo que eu busquei a vida toda eu encontrei em Jesus. Venha você também. Venha você também. Nos habilita, Senhor, para que nós sejamos uma comunidade que prega, não um evangelho que foi decorado, não uma mensagem que foi memorizada, mas que nós possamos pregar a partir de uma experiência pessoal contigo, e de ter o nosso coração completamente sediado na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.